Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal História na Profecia. Este é o quarto vídeo de uma série sobre interpretação profética com foco no futurismo e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Novamente estou aqui com Anderson Velten, que tem nos trazido informações muito valiosas e esperamos que hoje também mantenhamos o mesmo nível de informações, o mesmo ritmo para aprendermos ainda um pouco mais. No vídeo anterior, vídeo 3, falamos um pouco das razões pelas quais os futuristas ou novos futuristas surgidos na Igreja Adventista do Sétimo Dia têm partido para esse método, rejeitando o historicismo. E hoje, Anderson, eu gostaria de iniciar perguntando um ponto específico sobre esse futurismo parcial na Igreja Adventista. Por qual razão, o que leva esses futuristas a projetarem os 7 selos e as 7 trombetas para o futuro? Novamente, eu saúdo a todos os que estão acompanhando esta nova série de vídeos aqui no canal História na Profecia. E respondendo à sua pergunta, Timóteo, basicamente 2 são os fundamentos suscitados pelos que estão adotando uma perspectiva futurista dentre nossos irmãos para projetar o cumprimento dos 7 selos e das trombetas para o futuro. Eu diria que existem outros argumentos, mas 2 são fundamentais, são os pontos principais de todo o raciocínio, de toda a estrutura argumentativa que eles têm montado e apresentado. E quais são esses 2 pontos? Os 2 pontos são os seguintes. Eles interpretam que a cena de Apocalipse, capítulos 4 e 5, é a cena do juízo investigativo que começou em 1844, julgamento que se processa atualmente, muitas vezes chamado de juízo pré-advento, e que, portanto, os selos não têm como ser fases ou períodos históricos durante a era cristã, mas são eventos que passam a acontecer, que passam a ocorrer a partir de 1844. Então esse é o principal fundamento pelo qual a interpretação de 7 selos durante a era cristã é descartada e tem sido adotada a interpretação de que os selos se cumprem em nossos dias e daqui para frente. Com respeito às 7 trombetas, é algo parecido, mas com fundamento em Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 2, João vê os 7 anjos que estão diante do trono de Deus e ele vê que esses 7 anjos recebem as trombetas. Aí nos versículos 3 a 5 aparece a cena em que um anjo se posiciona junto ao altar de ouro, o altar de incenso, e ele recebe muito incenso para oferecê-lo sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, e logo em seguida, em Apocalipse capítulo 8, versículo 5, esse anjo enche o incensário ou turíbulo de fogo do altar e o lança à terra. Então, com base nesse trecho, os que têm projetado as trombetas para o futuro raciocinam da seguinte maneira. Em primeiro lugar, lançar o incensário para a terra tem que significar alguma coisa, e para ele significa o fim do tempo de graça para o mundo, o fechamento da porta da graça, o fim do tempo de oportunidade. Como as trombetas são tocadas depois disso, eles interpretam que as trombetas
tende a se cumprir, tende a acontecer depois do fim do tempo da graça, depois do fim do tempo de oportunidade. E eles ainda invocam um ponto adicional, que é muito enfatizado, que é o seguinte: no capítulo 8, versículo 1, é dito que o Cordeiro abre o selo, o sétimo selo daqueles 7. O livro lá do capítulo 5 estava lacrado com 7 selos. O Cordeiro já tinha aberto 6 selos. Aí no capítulo 8, versículo 1, é dito que o Cordeiro abre o 7º selo e que há um silêncio no céu por cerca de meia hora. Aí João, no verso 2, como eu acabei de dizer, diz que viu 7 anjos diante do trono de Deus e que receberam as 7 trombetas. Então, os que defendem que as trombetas ainda estão para se cumprir, vem aí uma sequência contínua. No 7º selo, há o silêncio, os anjos recebem as trombetas para tocar, e acontece a cena que representa o fim do tempo de graça, no versículo 5 do capítulo 8, e logo em seguida os anjos se preparam para tocar e eles efetivamente passam a tocar. Então, é por causa da interpretação que é dada para os versículos 3 a 5 do capítulo 8, como o fim do tempo de graça para todo mundo, o fim do tempo de oportunidade, o fim da mediação e da intercessão de Jesus no santuário celestial, com as trombetas sendo apresentadas depois disso, que se tem interpretado por parte dos que estão adotando o futurismo dentro do nosso meio, que o cumprimento das trombetas se dará depois do fechamento da porta da graça, depois do fim do tempo de oportunidade. E isso é reforçado pela conexão que eles veem entre o abrir do 7º selo e o aparecimento dos anjos, dos 7 anjos que recebem as trombetas para tocar. Então é por causa desses textos, da interpretação que é dada para esses textos, que eles jogam os selos e as trombetas para o futuro. No caso, os selos a partir de 1844 e as trombetas para o momento que se seguir ao fechamento da porta da graça. Ok. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais esses 2 pontos. Por qual deles nós podemos começar? Com os selos ou as trombetas? Eu acho que nós devemos começar aqui as nossas reflexões e o nosso estudo pelos selos, mas indo ao fundamento invocado para desconsiderar a interpretação histórica e historicista dos selos durante a era cristã e dar um cumprimento atual e futuro para os selos, que é a interpretação que é dada para Apocalipse, capítulos 4 e 5. Ok. Então fale desse assunto, por favor. Certo. Bem, eu acho interessante, primeiramente, nós apresentarmos aqui para os que estão nos assistindo a este vídeo, quais são os principais argumentos que os futuristas, os novos futuristas dentro do adventismo, têm invocado para interpretar que Apocalipse 4 e 5 é a cena do juízo investigativo. Então vamos fazer isso. Eu vou primeiramente destacar o fundamento de tudo, a base de tudo. Por que esse raciocínio surgiu? E é culpa, em parte, de muitos de nós historicistas. Por que digo isso? Porque a interpretação de alguns de nossos irmãos dos capítulos 4 e 5 como juízo investigativo decorre principalmente e acima de tudo de um elemento: o trono de Deus. Eles raciocinam da seguinte maneira: no santuário do Antigo Testamento, a Arca da Aliança era o trono de Deus. Então eles já partem desse pressuposto e dessa premissa. No Antigo Testamento, a Arca era o trono de Deus. No santuário terrestre, a Arca era o trono de Deus. Mas onde ficava a Arca?
Lugar santíssimo. No lugar santíssimo. O santuário interno, ele tinha duas áreas, né? O lugar santo e o lugar santíssimo. E a arca ficava no lugar santíssimo. Então, eles raciocinam. João, aqui no capítulo 4, viu o trono de Deus. Bem, o trono de Deus na terra era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava no lugar santíssimo. Então o trono de Deus tem que estar no lugar santíssimo. Eles já partem desse pressuposto. E se eu admitir que a arca é o trono e que o trono é a arca, sendo que a arca ficava no lugar santíssimo, eu vou ter que chegar à mesma conclusão. Eu vou ter que concordar, é inevitável. Eu vou ter que concordar com os futuristas que estão surgindo em nosso meio. E vou ter que concordar, não somente com eles, vou ter que concordar com os evangélicos de modo geral. Porque os evangélicos atacam o adventismo do sétimo dia, dizendo que quando Jesus subiu aos céus, logo após a sua morte e ressurreição, quando ele ascendeu aos céus, ele foi diretamente para o Santíssimo. Ele não esperou até 1844 para ir para o Santíssimo, mas foi diretamente. E eles se baseiam no mesmo argumento. A arca é o trono é a arca. Se Jesus já foi perante o trono de Deus, se Jesus já compareceu diante de Deus e até se assentou à destra de Deus, como o Novo Testamento diz muitas vezes, e como o trono é a arca é o trono e a arca ficava no Santíssimo, então Jesus já foi ao Santíssimo quando subiu aos céus. Mas os novos futuristas, dentre nós, dentre os adventistas, não vão tão longe. Eles dizem, sim, o trono é a arca, e a arca é o trono. A arca ficava no Santíssimo, então o trono tem que ficar no Santíssimo. Então, João viu o trono, então ele está vendo a realidade representada pela arca. Então, essa cena aqui é uma cena do Santíssimo. Mas Jesus só foi ao Santíssimo em 1844. Então, essa cena aqui, dos capítulos 4 e 5, é uma cena do juízo investigativo. E eu disse que a falha do raciocínio, aquilo que eu considero uma falha, é culpa nossa dos historicistas, porque, infelizmente, com o passar dos anos, alguns historicistas, alguns expositores historicistas, por pouca profundidade no estudo da profecia, acabaram admitindo essa ideia de que a arca é o trono é a arca, e de que o trono está no lugar santíssimo. Sem muita profundidade, sem se aprofundar no assunto, admitiram de uma maneira superficial, corrida, sem uma reflexão mais profunda. Então, esse é o primeiro e principal ponto pelo qual muitos estão jogando hoje os selos para depois de 1844, para os nossos dias e para o futuro, porque entendem que a cena de Apocalipse capítulos 4 e 5 se passa no lugar santíssimo por causa do trono, porque trono é a arca e arca é o trono. Bem, eles dizem que é, mas nós vamos verificar mesmo se é isso. Mas existem outros argumentos que eles suscitam. O outro argumento, Timóteo, que eles invocam para considerar que essa cena aqui é do juízo investigativo, é o seguinte argumento. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós temos as cartas para as 7 igrejas. E a última igreja é a igreja de Laodiceia. Os adventistas do sétimo dia têm interpretado há muitas décadas que o período representado pela igreja de Laodiceia é o último período da história da igreja e que esse período começou aproximadamente em 1844, que é a igreja do juízo, que é a igreja do tempo do juízo, que começou em 1844. E aí, eles chamam a atenção para o que está escrito em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Nesse versículo, os nossos irmãos que estão abraçando esse conceito de futurismo parcial, eles chamam a atenção para 2 pontos. O texto começa dizendo: depois destas coisas. E a voz diz: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Como no final do capítulo 3, Apocalipse fala
da igreja de Laodiceia e como nós temos interpretado a igreja de Laodiceia como sendo o período que começou em 1844, a fase da história da igreja que começou em 1844, eles têm dito que esse depois destas coisas indica que a cena dos capítulos 4 e 5 não pode ser uma cena lá no começo da era cristã, quando Jesus subiu aos céus, o início do ministério de Jesus no santuário celestial. Mas que essa cena aqui tem que ser algo a partir de 1844. E eles também chamam atenção para o fato de que aqui aparece uma porta aberta no céu, que eles consideram que é a porta do Santíssimo que se abriu em 1844. Então esse aqui é outro argumento que eles suscitam para defender que essa cena aqui dos capítulos 4 e 5 é a do juízo investigativo. Mas, além disso, existe também um outro ponto, que são alguns textos de Ellen G. White que parecem conectar os capítulos 4 e 5 com o juízo investigativo. Como esses textos parecem conectar essa cena com o juízo investigativo, pelo menos na interpretação deles é assim, esses irmãos têm entendido que aqui nós temos juízo investigativo e que, por isso, selos têm que ser interpretados a partir de 1844. Mas esses textos de Ellen White não parecem realmente dizer que os eventos do capítulo 4 e 5 ocorrem depois de 1844, depois do tempo de graça? Eu digo para você que não. E nós vamos examinar esses textos agora. Isso é uma interpretação equivocada dos textos de Ellen G. White. Esclareça para nós, por favor. Então vamos ver isso. São suscitados alguns textos, mas principalmente dois. Eles usam outros textos, mas os outros são mais vagos, são mais genéricos, não tem muita informação específica. Por isso eu vou destacar dois para nós irmos diretamente ao ponto. O primeiro texto que eles destacam muito e repetem com muita insistência, e falo isso, por mais enfático que eu esteja sendo aqui, mas eu falo com todo respeito por todos aqueles que estudam as profecias e têm chegado a uma conclusão futurista. Eu manifesto aqui todo o respeito por todos esses irmãos, não é nosso objetivo aqui agredi-los, ofendê-los, nem mesmo apresentar uma caricatura deles, debochar do seu raciocínio, mas entendemos que o raciocínio é equivocado, e é um raciocínio equivocado com consequências negativas, e por isso que estamos tratando do assunto. Mas vamos para o texto. O primeiro texto que eles invocam é o de Parábolas de Jesus, a página 156, Parábolas de Jesus, de Ellen G. White, um livro de Ellen G. White, Espírito de Profecia, página 156. Ellen G. White diz o seguinte: desse modo, os guias judeus fizeram a escolha, e aqui ela está falando daquela cena em que os judeus pediram que Jesus fosse crucificado, pediram isso perante Pilatos. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Essa decisão lhes será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo naquele dia em que o livro há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá. Então, o que eles fazem? Eles pegam esse texto e dizem, olha, o texto está falando que o livro há de ser desselado naquele dia. E a decisão que os judeus tomaram vai ser apresentada para eles naquele dia em que o livro for aberto pelo leão da tribo de Judá. E por causa dessa declaração, eles dizem, que dia? De que dia Ellen G. White está falando? Do dia do tempo do juízo, do julgamento. Então, o livro, ele não foi desselado, dizem eles, lá no primeiro século, quando Jesus subiu aos céus e iniciou o seu ministério no santuário celestial, no lugar santo. Não, o livro, ele é desselado no juízo investigativo, quando Jesus já está no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Eles usam esse texto para demonstrar essa ideia. Mas aqui há um equívoco muito fácil de perceber.
Quando nós dizemos que Apocalipse 4 e 5 apresenta a cena do início do ministério de Jesus no santuário celestial, no lugar santo, primeira divisão do santuário, quando Jesus subiu aos céus, lá no ano 31, nós não estamos querendo dizer que o livro foi aberto no ano 31. Não é essa a ideia. E alguns talvez até fiquem perturbados com essa minha afirmação, mas o cordeiro, ele não recebe o livro e ele não tem a dignidade para abrir os 7 selos? Sim, ele recebe o livro e tem a dignidade para abrir os 7 selos. E ele recebe o livro para abrir os 7 selos. Mas o que alguns irmãos não perceberam é que ele abre os selos com o passar da história. Ele abre o primeiro selo. Vejam, o livro, vamos imaginar aqui, o livro está com 7 selos. Ele está com 7 lacres. Ele abre o primeiro selo e o primeiro selo apresenta a era apostólica, o período apostólico. Aí o tempo avança, aí ele abre o segundo selo, aí isso introduz a era dos mártires, quando o Império Romano, durante mais de 2 séculos, moveu terríveis perseguições contra o Império, contra os cristãos. E depois ele abre o terceiro selo, e aí ele introduz a época do compromisso com o mundo, quando houve a apostasia e a igreja se afastou da verdade, período de Constantino, período de Teodósio, daquele compromisso da igreja com o Estado romano. Aí ele abre o 4º selo, ele abre o 5º selo. Quando ele abre o 6º selo, há um grande terremoto, o sol escurece, a lua fica vermelha como sangue e as estrelas caem do céu. E logo depois, o céu se enrola como um pergaminho. E aí acontece a volta de Jesus. Aí acontece a volta de Jesus. No final do 6º selo, nós estamos na volta de Jesus. E quando se abre o 7º selo, quando se abre o último dos selos, nós temos o silêncio durante meia hora, que por décadas os adventistas do 7º dia têm interpretado como significando o período de 1 semana aproximadamente, que é o tempo que o povo de Deus levará para ir da terra até o céu dos céus, até o mar de vidro que está ali junto à cidade santa, Nova Jerusalém. Então vejam que o livro ele só pode ser aberto depois que todos os 7 selos forem removidos, depois que todos os 7 selos forem tirados. Então, quando nós interpretamos que Apocalipse 4 e 5 é uma cena no lugar santo, primeira divisão do santuário, não no lugar santíssimo, e que aquela cena é a cena do início do ministério de Jesus no santuário celestial e ele recebe o livro, não quer dizer que o livro seja aberto naquela ocasião. Ele vai abrindo os selos no decorrer da história. E o livro só estará aberto durante os 1000 anos para o povo de Deus poder investigar aquele livro. E as palavras que os líderes judaicos proferiram será apresentada perante todo mundo e para eles também no final dos 1000 anos, quando Jesus se assentar como juiz, numa fase executiva do julgamento, uma fase de execução do julgamento, e os livros forem abertos, e então os mortos ressuscitados comparecerem perante o trono branco ao rodearem a cidade santa e todos forem definitivamente julgados, no sentido de a sentença ser comunicada a eles e eles serem destruídos. Então esse texto de parábolas de Jesus, de maneira nenhuma, nem de longe, de forma alguma, dá suporte, dá sustentação à ideia de que a cena de Apocalipse 4 e 5 seja a cena do juízo investigativo ou que o livro lacrado com os 7 selos só tenha sido entregue ao Cordeiro em 1844. Ok, fica bem compreensível assim.
Agora você disse que mencionaria também um segundo texto. Sim. Fale dele, por favor. Então vamos lá. O outro texto é o de Testemunhos para Ministros, páginas 114 e 115. Diz o seguinte: maravilhosa ligação é vista entre o universo do céu e este mundo. As coisas reveladas a Daniel foram mais tarde completadas pela revelação feita a João na ilha de Patmos. Estes 2 livros devem ser cuidadosamente estudados. 2 vezes indagou Daniel: quanto falta para o fim do tempo? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Então, Ellen G. White cita aqui, transcreve esses versículos finais de Daniel, capítulo 12, e ela continua e comenta, e diz o seguinte: foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. E ela ainda prossegue: Daniel ficou na sua sorte para dar seu testemunho, que foi selado até o tempo do fim, quando devia ser proclamada ao mundo a mensagem do primeiro anjo Apocalipse 14. Esses assuntos são de infinita importância nesses últimos dias, mas enquanto muitos serão purificados e embranquecidos e provados, os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Como isso é verdade? O pecado é a transgressão da lei de Deus, e os que não aceitarem a luz com relação à lei de Deus não compreenderão a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. O livro de Daniel é descerrado na revelação a João e nos transporta para as últimas cenas da história da Terra. Qual é o ponto envolvido nesse texto? O texto menciona o livro de Daniel e depois diz: foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. Como lá em Apocalipse, capítulo 4 e 5, o livro que está nas mãos de Deus, o Pai, está selado com 7 selos, e o Cordeiro aparece e ele é considerado digno de abrir os selos, de desatar os selos e abrir o livro e tomar conhecimento do seu conteúdo. E como um dos anciãos diz para João não chorar, quando João percebeu que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir o livro. E ele chorava antes de o Cordeiro aparecer. Enquanto ele chorava, o ancião disse, um dos 24 anciãos disse para que ele não chorasse, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para desatar os selos e abrir o livro. Por causa do título Leão da tribo de Judá, abrindo o livro dos 7 selos, muitos dos nossos irmãos futuristas pegam esse texto em que Ellen G. White diz que foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias, e entendem que o leão da tribo de Judá que abre o livro é uma referência. O uso do título Leão da tribo de Judá que abre o livro é uma referência a Apocalipse 5, e que por isso a cena de Apocalipse 4 e 5 tem que se cumprir nos últimos dias, durante o período do juízo investigativo, o juízo que começou em 1844. Mas
há um equívoco aqui muito grande, e eu vou dizer qual é. De acordo com o espírito de profecia e de acordo com a própria Bíblia, num raciocínio que eu apresentei nos vídeos anteriores, o livro de Daniel ele foi simbolicamente selado, no sentido de que as profecias que diziam respeito aos últimos acontecimentos não seriam entendidas. Ele foi simbolicamente selado, fechado ao entendimento até o tempo do fim. O tempo do fim começou em 1798. Foi em 1798, no fim dos 1260 anos, que o livro de Daniel foi desselado, o selo foi removido, o livro foi aberto. Que livro? O livro de Daniel. Mas, se os nossos irmãos estão entendendo que a cena de Apocalipse, capítulos 4 e 5, é a cena do juízo investigativo, esse juízo investigativo só começa em 1844, 46 anos depois do fim dos 1260 anos, 46 anos depois do início do tempo do fim, 46 anos depois de o livro de Daniel ter sido aberto. Então, se a cena de Apocalipse 4 e 5 é a cena do juízo investigativo, essa cena começa, ela se inicia em 1844. Ora, seria, nesse caso, apenas depois de 1844, que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, abriria algum livro dentro desse raciocínio. Então nós temos aqui duas informações que não se encaixam, porque o livro de Daniel foi aberto em 1798, mas se a cena de Apocalipse 4 e 5 é a cena do juízo investigativo, essa cena só é existente, ela só é real depois de 1844. E só depois disso o livro poderia ser aberto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que embora Ellen G. White tenha dito aqui que o leão da tribo de Judá abriu o livro, isso aqui não tem nenhuma coisa a ver, não tem nada a ver com Apocalipse 4 e 5, não tem relação nenhuma com Apocalipse 4 e 5, porque o livro de Daniel foi aberto em 1798. Isso aqui não tem nada a ver com Apocalipse 4 e 5. Aí alguém vai dizer, mas por que ela fala que o leão da tribo de Judá abriu o livro? Porque Jesus não é leão da tribo de Judá apenas a partir de 1844. Jesus é sempre o leão da tribo de Judá. E é interessante isso, que muitas vezes esses nossos irmãos dizem o seguinte, não, mas ele é leão da tribo de Judá quando ele executa o juízo, tudo bem. Mas quando ele aparece em Apocalipse 4 e 5, não aparece um leão. Aparece um cordeiro, como que tinha sido morto. Um cordeiro que parecia que tinha acabado de ser morto e todavia estava em pé. Ou seja, ele tinha acabado de morrer, tinha acabado de ressuscitar, tinha acabado de subir aos céus. O símbolo é preciso. É preciso para a ascensão de Jesus ao céu e para o início do seu ministério no santuário celestial. Se encaixa perfeitamente com esse contexto. E aí o ancião tinha dito, olha, antes de o cordeiro aparecer, olha, não fique triste, João, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, encontrou um meio, ele venceu e ele encontrou um meio de desatar os selos e abrir o livro, mas quando aparece o cordeiro. Ou seja, não há razão para se adotar um raciocínio restritivo e artificial, de pensar só porque Ellen G. White usou aqui a expressão leão da tribo de Judá, ela está falando de algo que deveria acontecer a partir de 1844. Até porque o livro de Daniel não foi aberto em 1844. O livro de Daniel foi desselado em 1798. Se nós exigirmos que a expressão leão da tribo de Judá aponte para 1844, nós vamos criar uma contradição dentro dos escritos de Ellen G. White. Então, por isso, nós não podemos adotar essa interpretação. Jesus é leão da tribo de Judá sempre. Ele é sempre o leão da tribo de Judá.
depois da sua encarnação, né? Depois da sua encarnação, ele é sempre o leão da tribo de Judá. Ele era o cordeiro que foi morto, que ressuscitou, subiu aos céus, mas ele é sempre o leão da tribo de Judá, porque no decorrer da história, e não só agora nos dias finais, mas no decorrer da história, principalmente da era cristã, os juízos de Deus, ainda que misturados com misericórdia, eles caem sobre a terra. E isso são manifestações do juízo de Deus, dos julgamentos de Deus. Então, em tudo isso, Jesus está sendo o leão da tribo de Judá. Não há nada nesse texto aqui de Testemunhos para Ministros que exija que a cena de Apocalipse 4 e 5 seja interpretada como uma cena de juízo investigativo. Ok, seu argumento foi convincente, mas agora me permita ser como um advogado dos futuristas. E aqui eu quero recordar um ponto que você já mencionou de forma sintética minutos atrás, que trata-se exatamente do local onde ocorre a cena de Apocalipse 4 e 5. Bem, é inegável que ela ocorre perante o trono de Deus. E no Antigo Testamento, nós vemos que o trono de Deus ficava no lugar santíssimo. Então, quando Apocalipse 4 e 5 mencionam o trono de Deus, isso seria uma evidência muito forte de que a cena está se passando no lugar santíssimo e logo é uma cena de julgamento. Não seria assim a interpretação? Ou qual motivo você vê para que não seja assim? Bem, é assim que os nossos irmãos que estão abraçando um futurismo parcial têm raciocinado, mas a verdade não é essa, as coisas não são assim. E eu vou explicar por que elas não são assim. Bem, em primeiríssimo lugar, nós precisamos desmistificar esse assunto do trono de Deus. Precisamos corrigir um erro que existe na exposição sobre o assunto da parte de alguns de nossos irmãos e de todos os evangélicos. Dizer que a Arca da Aliança é o trono de Deus. Está errado, totalmente errado, não tem base bíblica. A Arca da Aliança não é o trono de Deus. E eu vou explicar por que não é. Sei que muitos pensam assim, mas pensam sem fundamento bíblico. Com todo respeito por todos, mas eu tenho que ser enfático neste ponto. Em primeiro lugar, vamos para Apocalipse. Ora, se o trono fosse a realidade representada pela Arca da Aliança, não faria nenhum sentido João distinguir entre trono e arca. Não faria nenhum sentido. Se a arca que existia na terra era um símbolo do trono de Deus no céu e por isso ela funcionava na terra como se fosse o trono de Deus, não faria nenhum sentido João distinguir entre trono e arca. E, todavia, João trata esses dois móveis, essas duas realidades como coisas diferentes e distintas. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 2, João diz o seguinte: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então João foi levado em visão ao céu, e ele viu um trono armado no céu e alguém sentado no trono. Ele viu um trono, ele usa a palavra trono, ele está falando de trono. E esse trono vai ser mencionado outras vezes mais em Apocalipse. Por exemplo, se nós formos lá para o capítulo 16, no contexto das pragas, e lermos o versículo 17, Apocalipse capítulo 16, versículo 17, está escrito: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Fala que a voz saiu do santuário, do lado do trono. Então ela fala de um trono que está no santuário, dentro do santuário.
Porém, quando a gente vai para Apocalipse capítulo 11, versículo 19, um texto muito importante para nós, Apocalipse capítulo 11, versículo 19, João diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Se João tivesse interpretado que a arca é o trono, não faria nenhum sentido ele falar de trono e também falar de arca. Porque se a arca é o trono, ou ele fala trono ou ele fala arca. Mas aqui ele trata dessas realidades como coisas distintas. Uma coisa é o trono, outra coisa é a arca. E alguém pode ficar ainda a se indagar, talvez confuso, e eu vou arrematar o raciocínio para deixar a coisa mais clara para todos. João, no capítulo 4, já tinha visto o trono. Ele já tinha mencionado o trono outras vezes. Ele já tinha visto o trono. Se ele já tinha visto o trono, e se ele identificava aquele trono como a realidade representada pela arca que existia na terra, que sentido há no anúncio do capítulo 11, versículo 19? Abriu-se então o santuário de Deus. Abriu-se então, quer dizer, abriu-se agora o santuário de Deus que se acha no céu, e então foi vista a arca da aliança no seu santuário. Isso aqui é prova, é uma prova irrefutável, é uma prova definitiva, que não tem como ser superada, de que João não considerava a arca como o trono, nem o trono como a arca. No santuário do Antigo Testamento, a arca não era o trono. Aí alguns poderão apresentar uma lista de textos do Antigo Testamento que dizem que o Senhor estava entronizado entre os querubins da Arca da Aliança. Sim, existem esses textos. Já estou avisando da existência desses textos, mas esses mesmos textos dizem que o propiciatório, que era a tampa de ouro da Arca da Aliança, já que a Arca da Aliança era uma caixa de madeira revestida de ouro e cuja tampa era feita de puro ouro. E essa tampa era chamada de propiciatório, sobre a qual estavam 2 querubins feitos de ouro. Então, o texto bíblico diz que o propiciatório, e por extensão a própria Arca da Aliança, era o escabelo dos pés de Deus. E que era o escabelo? O que significa escabelo? O que era o escabelo? Nos tempos antigos, o rei se assentava no seu trono e havia uma caixa, uma estrutura que ficava no chão sobre a qual o rei repousava os seus pés, colocava os seus pés. Então, uma coisa era o trono, outra coisa era o escabelo ou o estrado, onde o rei descansava os seus pés. A Arca da Aliança é chamada de estrado ou escabelo dos pés de Deus, indicando que a Arca da Aliança não é o próprio trono, não é o trono de Deus. O trono de Deus estaria acima disso. A Arca da Aliança era apenas o escabelo ou estrado dos pés de Deus. E é interessante, Timóteo, que quando nós vamos para o espírito de profecia, essa realidade é reafirmada nas visões que Ellen G. White teve e descreveu. Eu vou ler aqui para nós 2 textos muito interessantes de autoria de Ellen White. O primeiro texto encontra-se no livro Primeiros Escritos, à página 32. E Ellen G. White descreve uma visão que ela teve do santuário celestial. Ela diz o seguinte: no lugar santíssimo vi uma arca, cujo alto e lados eram do mais puro ouro. Em cada extremidade da arca havia um querubim, com suas asas estendidas sobre ela. Tinham os rostos voltados para o outro e olhavam para baixo. Entre os anjos estava um incensário de ouro. Sobre a arca, ela diz assim, sobre a arca, onde estavam os anjos, havia o brilho de excelente glória,
como se fora a glória do trono da habitação de Deus. Então ela não diz que a arca fosse o trono, mas que acima da arca, dos querubins, havia um espaço com uma luz de uma glória muito excelente, um brilho de excelente glória, como se fora a glória do trono da habitação de Deus. Jesus estava junto à arca, Jesus estava ali de frente à arca. E Jesus então estava junto à arca, e ao subirem a ele, a Jesus, as orações dos santos, a fumaça do incenso subia, e ele oferecia suas orações ao Pai com o fumo do incenso. Então, as orações iam a Jesus, e Jesus apresentava as orações ao Pai com o incenso. Então o incenso subia até o trono de Deus, que estava num ponto acima da arca, como se estivesse voando, sobrevoando a arca da aliança. Existe um outro texto, também de Primeiros Escritos, que apresenta a mesma ideia. Está bem mais à frente, à página 252 de Primeiros Escritos. E diz o seguinte: 2 lindos querubins, um em cada extremidade da arca, achavam-se com suas asas estendidas por sobre ela, e tocando uma na outra por cima da cabeça de Jesus, estando ele diante do propiciatório. Seus rostos estavam voltados um para o outro, e olhavam abaixo para a arca, representando toda a hoste angélica a olhar com interesse para a lei de Deus. Entre os querubins havia um incensário de ouro. Ela viu um incensário de ouro posto ali sobre o propiciatório entre os querubins. E subindo a Jesus as orações dos santos oferecidas pela fé, e apresentando-as ele a seu Pai, uma nuvem de fragrância subia do incenso, assemelhando-se a fumo das mais lindas cores. E aí vem a declaração mais relevante. Ellen G. White diz: por sobre o lugar em que Jesus se achava, diante da arca, havia uma glória extraordinariamente brilhante para a qual não podia olhar, ela não podia olhar, parecia-se com o trono de Deus. Subindo o incenso para o Pai, a excelente glória vinha do trono a Jesus, e dele se derramava sobre aqueles cujas orações tinham subido como suave incenso. Então, aqui nós vemos por esses textos de Ellen G. White que estão no mesmo sentido do que está claro no livro do Apocalipse, que o trono não é a arca não é o trono, a arca não representava o trono, mas no santuário celestial existe a arca da aliança distinta do trono, e o trono, na visão que Ellen G. White teve do Santíssimo, estava por cima da arca da aliança, não se confundindo com a própria arca da aliança. Em todos os textos do Antigo Testamento em que se diz que o Senhor, Deus, estava entronizado entre os querubins, nunca se diz que ele estava assentado em cima da Arca da Aliança, como se a Arca da Aliança fosse uma cadeira ou uma caixa que funcionasse como um banco, nada disso. Não se diz que Deus estava assentado na Arca da Aliança, mas ele estava entronizado acima dos querubins da Arca da Aliança, distinguindo claramente a arca do trono. O trono é o trono, a arca é a arca. São coisas distintas que não se confundem. Então precisa ficar bem claro isso, para nós não usarmos a menção ao trono de Deus para dizer que a cena de Apocalipse 4 e 5 seja a cena do lugar santíssimo do santuário celestial, porque esse raciocínio não se fundamenta, já que trono e arca não se confundem. Agora que você desvinculou o trono e a arca, não você desvinculou, mas você demonstrou como a Bíblia mesmo faz essa separação, você fica com a tarefa então de responder em que local acontecem as cenas de Apocalipse 4 e 5. Porque se não é no lugar santíssimo, qual é o lugar então?
Muito boa. A questão é uma questão central nessa abordagem que nós estamos fazendo desse assunto. Vamos responder a essa pergunta então, mas vamos responder pela Bíblia, vamos diretamente à Bíblia. Eu convido você que está assistindo ao vídeo a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Vamos para Apocalipse capítulo 4, versículo 1, onde lemos o seguinte: Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, João estava na ilha de Pátimos, e ele olhou para o céu e ele viu uma porta aberta no céu. E ao ver aquela porta já aberta no céu, ele ouve uma voz o chamar, dizendo: Suba para cá. Diz aqui: Sobe para aqui. E o que acontece? Vejamos o versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então João é levado pelo Espírito Santo ao santuário celestial. Ele é levado em visão ao santuário celestial. E lá ele vê um trono no céu e no trono alguém sentado. Agora, que ambiente é esse que ele contempla? Quando nós avançamos até o versículo 5 desse capítulo 4, depois de João mencionar os 24 anciãos assentados em seus respectivos tronos, e após descrever o próprio trono de Deus, nós lemos no versículo 5: Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Sabe, Timóteo, na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, em lugar de tochas está a palavra lâmpadas, 7 lâmpadas de fogo. E por quê? Porque no original grego, a palavra que ocorre aqui, a palavra grega que ocorre aqui é a palavra lampades. Então, na verdade, João viu 7 lâmpadas de fogo ardendo diante do trono de Deus. O que eram essas 7 lâmpadas de fogo? Na verdade, essas 7 lâmpadas de fogo são o grande original, do qual aquele candelabro de ouro que havia na terra, que era uma haste vertical com 7 braços, sobre os quais havia 7 taças ou cálices em que se colocava um pavio e óleo para iluminar. Então eram 7 lâmpadas do mundo antigo, a menorá ou candelabro. Aquele candelabro que existia na terra com as suas 7 lâmpadas era uma cópia simbólica. Então, na verdade, aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, João está descrevendo o original do candelabro. O candelabro que havia no santuário terrestre, que foi construído por ordem de Deus, era uma cópia simbólica dessa grande realidade que existe no céu. Mas eu pergunto para você, Timóteo, aqui para nós raciocinarmos juntos, na terra, onde ficava o candelabro? No pátio, no lugar santo ou no lugar santíssimo? No lugar santo, com certeza. A primeira divisão interna do santuário, lugar santo. Pois bem, aqui o apóstolo João viu o grande candelabro, que é o original do candelabro que existia na terra. Ele viu um item do lugar santo do santuário celestial, a primeira divisão do santuário. Mas há mais que isso. Quando nós avançamos e vamos lendo Apocalipse 4, 5, 6, 7, daí em diante, nós vemos que tudo o que está sendo descrito se passa naquele ambiente. Aquele ambiente é um ambiente permanente. Existe o trono de Deus, os 24 anciãos, os 4 seres viventes e a multidão de anjos. Tudo que é mostrado a João no livro do Apocalipse está sendo mostrado nesse ambiente do santuário, nesse ambiente em que há 7 lâmpadas de fogo diante do trono, que são o candelabro do santuário celestial. Quando a gente percebe isso, muita coisa fica mais fácil de entender. E também nós vamos observar, tendo isso em mente, algo que lemos lá no capítulo 8. Capítulo 8, versículos 3 a 5.
O que está escrito ali? Eu vou ler aqui, Apocalipse 8, versos 3 e 4, já é suficiente. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Aqui é dito claramente, altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E aqui novamente cabe a pergunta: João viu um altar de ouro sobre o qual ele viu o anjo queimar incenso com as orações dos santos. Então aqui nós temos uma visão do altar de ouro, o altar de incenso do santuário celestial. Bem, na terra, no santuário terrestre, existia também um altar de incenso. Mas também no lugar santo. Também no lugar santo. Também aqui nós temos um item do lugar santo, a primeira divisão do santuário. E aqui é dito que esse altar de ouro está diante do trono, no lugar santo, primeira divisão do santuário. Então aqui, por causa desses dois elementos, nós temos a certeza, a firme convicção de que tudo aqui está se passando no lugar santo, primeira divisão do santuário celestial. É a primeira divisão do santuário celestial. Aí alguns vão dizer, mas o trono é a arca. Mas nós já mostramos que trono é trono, arca é arca. O trono não é a arca. Isso já ficou demonstrado neste vídeo mesmo. Já ficou demonstrado. Então aqui nós temos o lugar santo do santuário celestial. Agora observe bem uma coisa interessante, Timóteo. Aqui em Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 8, João não menciona a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o móvel na terra, era o móvel, o objeto mais importante do santuário. Mas ele não menciona aqui a Arca da Aliança. Todavia, ele disse que a porta estava aberta. Ele falou que ele viu uma porta aberta no céu, foi levado em visão, entrou naquele ambiente, viu o trono de Deus, 24 anciãos, 4 seres viventes, viu o candelabro, viu o altar de incenso, mas não menciona a arca. Ele não fala da arca. Porém, quando nós vamos lá para o capítulo 11, versículo 19, Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, ele diz: abriu-se então, essa palavra então é importante, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Mas aí vem a pergunta, que aqui nós precisamos raciocinar. Ele já não tinha visto a porta aberta? Lá no capítulo 4, verso 1, tinha. Ele falou que ele viu a porta aberta. E entrando naquele ambiente, ele viu o candelabro, pelo menos ele descreve o candelabro, o altar de ouro, e falou do trono, viu o trono, mas não menciona a arca. Agora, no capítulo 11, verso 19, ele diz: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Ora, fica claro o que está acontecendo aqui. Pela primeira porta, aquela do capítulo 4, versículo 1, ele conseguiu ver candelabro e altar de incenso, além do trono de Deus, mas não viu a arca. Só que quando ele diz abriu-se então, abriu-se algo que até então não tinha sido aberto, não estava aberto, capítulo 11, versículo 19, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Então, no ambiente em que ele estava, até aquele momento, ele não conseguia ver a Arca da Aliança. Mas se abriu um outro compartimento, uma outra área, um outro espaço, e aí sim ele conseguiu ver a Arca da Aliança. Ora, fica claro o que está acontecendo. Necessariamente são portas distintas. São portas distintas. E cada uma revela um mobiliário diferente. Num ambiente diferente. A porta do capítulo 4, versículo 1, já estava aberta. Ela já estava aberta. É a porta que dá entrada para o lugar santo do santuário celestial. Já a porta que dá
entrada para o Santíssimo só se abre em Apocalipse 11, versículo 19. Então, com isso, fica claro que em Apocalipse 4 e 5, João está vendo o lugar santo do santuário celestial e ele só vai ver o lugar santíssimo lá no capítulo 11, versículo 19, quando ele diz: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Isso é claríssimo, isso é tecnicamente bem montado, bem estabelecido, decorre naturalmente do texto bíblico. É claro, é bem assentado. E o espírito de profecia também confirma toda essa ideia. No livro Patriarcas e Profetas, existe um texto dentro do capítulo Tabernáculo e seus serviços que apresenta esse mesmo raciocínio, lançando mão dos mesmos textos de Apocalipse. Vejamos o que diz Patriarcas e Profetas. Como foi declarado, o santuário terrestre fora construído por Moisés, conforme o modelo a ele mostrado no monte. Era uma figura para o tempo presente, no qual se ofereciam tanto dons como sacrifícios. Seus 2 lugares santos eram figuras das coisas que estão no céu. Cristo, nosso grande sumo sacerdote, é ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem. Sendo em visão concedida a João uma vista do templo de Deus no céu, contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo, e aí ela faz referência a Apocalipse capítulo 4, versículo 5, que ardiam diante do trono. Viu um anjo tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E aí ela faz referência a Apocalipse capítulo 8, versículo 3. E então Ellen White faz a seguinte declaração: com isto o quê? Com Apocalipse 4, versículo 5 e com Apocalipse capítulo 8, versículo 3, com isto permitiu-se ao profeta, o apóstolo João, com isto permitiu-se ao profeta ver o primeiro compartimento do santuário celestial e viu ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro representados pelo castiçal de ouro e o altar de incenso no santuário terrestre. Então está claríssimo aqui em Patriarcas e Profetas, a página 254, que quando João descreve o candelabro, as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, que é o altar de incenso, por isso e com isso, ele teve uma visão do primeiro compartimento ou da primeira divisão do santuário celestial, que é o lugar santo. Está expresso com todas as letras, literalmente dito aqui em Patriarcas e Profetas, a página 254. E Ellen G. White prossegue, fechando o parágrafo. Novamente, abriu-se no céu o templo de Deus, e ela está fazendo referência a Apocalipse capítulo 11, versículo 19, e ele, João, olhou para dentro do véu interno, ou seja, com Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que João olha para dentro do véu interno, no Santo dos Santos. Ali viu a arca do seu concerto, representada pelo escrínio sagrado construído por Moisés, a fim de conter a lei de Deus. Esse é o parágrafo relevante sobre o assunto em Patriarcas e Profetas. Mas existe um comentário parecido de Ellen G. White, da pena de Ellen G. White, no livro Grande Conflito, no capítulo Santuário Celestial, Centro de Nossa Esperança. A página 414, Ellen G. White diz o seguinte: os lugares santos do santuário celeste são representados pelos 2 compartimentos do santuário terrestre, sendo
em visão, concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos céus, contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo que diante do trono ardiam. E ela expressa referência a Apocalipse capítulo 4, versículo 5, o texto que nós tínhamos comentado antes. Vi um anjo tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Ela faz referência a Apocalipse capítulo 8, versículo 3. E aí Ellen G. White comenta, depois de citar esses 2 versos: foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial, e viu ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro e altar de incenso do santuário terrestre. E aí ela continua, fechando o parágrafo. De novo, abriu-se o santuário no céu. Abriu-se no céu o templo de Deus, na verdade. E ela faz referência a Apocalipse capítulo 11, versículo 19, e diz: e ele olhou para dentro do véu interior ao lugar santíssimo. Ali viu a arca do seu concerto, representada pelo receptáculo sagrado construído por Moisés para guardar a lei de Deus. Então esses 2 parágrafos, Patriarcas e Profetas, página 254, e o Grande Conflito, página 414, esses 2 parágrafos deixam bem claro que quando João contemplou as 7 lâmpadas de fogo em Apocalipse 4, 5, e o altar de incenso, o altar de ouro, em Apocalipse 8, 3, ele estava contemplando a primeira divisão do santuário celestial, o lugar santo do santuário celestial. E isso é extremamente importante. E é extremamente importante, tem a confirmação do espírito de profecia, e é extremamente importante por quê? Porque os evangélicos, pessoas de outras denominações de linha protestante, acusam os adventistas de ensinarem uma heresia, porque eles entendem que quando Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e depois subiu aos céus, ele já foi diretamente para o Santo dos Santos do Santuário Celestial. Os evangélicos todos dizem isso, e dizem que os adventistas estão ensinando uma heresia quando afirmam que ao subir ao céu Jesus começou a ministrar no lugar santo do Santuário Celestial, e só em 1844 entrou no Santíssimo para purificar o santuário. Os evangélicos não aceitam isso, dizem que isso é uma heresia. Ora, queridos irmãos que estão aí assistindo ao nosso vídeo, quando nós, e se nós, considerarmos que a cena de Apocalipse 4 e 5 é a cena do lugar santíssimo, ainda que seja a partir de 1844, se nós adotarmos esse raciocínio, contrariando as evidências apontadas por Ellen G. White dentro do texto bíblico de Apocalipse, se nós fizermos isso, nós vamos perder o único texto bíblico bem claro, que situa Jesus no lugar santo do santuário celestial. E por que eu falo isso? Porque no capítulo 4, João, o apóstolo João, viu aquela porta aberta no céu, foi para o céu, viu o trono, viu alguém sentado no trono, era Deus que estava sentado no trono, Deus o Pai estava sentado no trono, e viu diante do trono 7 lâmpadas de fogo, que são o candelabro, um item do lugar santo do santuário celestial. Aí no capítulo 5, versículo 1, João percebe que na mão de Deus o Pai havia um livro lacrado com 7 selos. E ele percebeu que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, capaz, digno de pegar aquele livro, desatar os selos e tomar conhecimento do conteúdo do livro. E João começou a chorar muito. Mas aí um dos anciãos, um dos 24 anciãos, falou para João não chorar, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tinha vencido e tinha encontrado um meio de receber o livro, desatar os selos e tomar conhecimento do seu conteúdo. E aí nós chegamos ao preciosíssimo texto, o texto
de natureza ou de importância central para o adventismo, que é o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Porque depois de o ancião falar as palavras para João, para ele não chorar, o que João vê? Capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui o cordeiro aparece. Ele está de pé, então ele está vivo, ressuscitado, mas ele parecia que tinha sido morto. Ele tinha sido morto, mas estava de pé. E ele está em que ambiente? Ele está no mesmo ambiente que está o trono de Deus, o candelabro, e depois vai ser mencionado ainda o altar de incenso. Ou seja, aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Tome nota, Apocalipse 5, versículo 6. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é descrito no lugar santo do santuário celestial. Isso aqui é um fortíssimo, um poderoso argumento que nós, adventistas do sétimo dia, temos para falar às pessoas das outras igrejas, aos católicos, aos evangélicos, especialmente, que nos atacam, os pentecostais, mostrar quando Jesus subiu ao céu, após ter sido morto e após ter ressuscitado, quando Jesus subiu aos céus, ele foi ao lugar santo do santuário celestial. Ele iniciou o seu ministério no lugar santo do santuário celestial, não no lugar santíssimo, no lugar santo. Aqui é a prova. Apocalipse capítulo 5, versículo 6, conjugado com Apocalipse capítulo 5, versículo 1, conjugado com Apocalipse capítulo 4, versículo 5, com Apocalipse capítulo 4, versículos 1 e 2, é a prova de que Jesus iniciou o seu ministério no lugar santo do santuário celestial, não no lugar santíssimo. Então, quando nós transformamos esse lugar aqui em santíssimo, nós perdemos o único texto claro que nós temos para dar respaldo bíblico à nossa doutrina, à nossa compreensão sobre a doutrina do santuário. Aqui Jesus aparece no lugar santo do santuário celestial, e esse texto é muito importante para a nossa compreensão adventista. Mas aí nós temos Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que diz: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Apocalipse capítulo 11, versículo 19, fala de um outro ambiente que se abriu, o Santo dos Santos. E aí a arca da aliança foi vista. Pôde ser vista, ela não podia ser vista antes porque o Santíssimo estava fechado. Aqui ele se abre, então se pode ver a arca da aliança. Mas por que o Santíssimo se abre? Porque Jesus, que estava no lugar santo, e aqui no capítulo 5, versículo 6, claramente ele está no lugar santo, teria que se deslocar para um outro local, um outro ambiente, no santuário celestial. E isso nos remete para a cena lá do livro do profeta Daniel, lá no capítulo 7 de Daniel, em que se diz o seguinte, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Daniel viu o filho do homem se deslocando no céu. Mas para vir à terra? Não, porque o texto é claro, ele diz assim, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O que nós temos aqui? O Filho do Homem, que é Jesus, se deslocando no céu para um outro ambiente, para o lugar santo dos santos do santuário celestial. Por que sabemos disso? Porque ele vai até o ancião de dias, e o ancião de dias tinha chegado numa cena de julgamento, que é descrita nos versículos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Então, antes de o Filho do Homem ir ao ancião de dias, o próprio ancião de dias se deslocou. Foram colocados uns tronos, num ambiente em que antes não havia esses tronos, e o ancião de dias se achega
se aproxima e se assenta naquele trono, e diz o texto: sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então foram colocados uns tronos, o ancião de dias chegou, se assentou e havia uma multidão de seres celestiais diante dele. E diz o texto, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Ele chega, o ancião de dias se desloca para um outro ponto, para o julgamento. E aí o Filho do Homem vai até o ancião de dias para o julgamento e para também receber domínio, glória e o reino. Tudo isso muito claro. Então lá no capítulo 11, versículo 19, o Santíssimo se abre porque a corte celestial se transfere para o Santíssimo, para o julgamento. E o Filho do Homem, que é o Cordeiro de Deus também, são designações diferentes para Jesus, vai até o ancião de dias lá no lugar santíssimo para o julgamento do povo de Deus. Então essa construção, esse raciocínio é muito claro, está bem estabelecido. Então nós temos toda essa coordenação de textos. E por isso, Apocalipse 4 e 5 tem que ser lugar santo, tem que ser o início do ministério de Jesus no santuário celestial. Ele só vai para o Santíssimo lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Mas, Timóteo, eu sei que, ouvindo essa exposição, muitos devem estar se perguntando: alguma coisa não está clara, alguma coisa não está se encaixando. Porque se em Apocalipse 4 e 5 Jesus está no lugar santo, na primeira divisão do santuário, e ele tem que ir ao Santíssimo, e ele vai ao Santíssimo, e antes dele, o Pai, o ancião de dias, vai para o Santíssimo para a cena de julgamento, como é que fica o trono de Deus? Porque em Apocalipse 4 e 5, o trono então estaria no lugar santo, mas o trono não estaria no lugar santíssimo. Será que o Pai vai perder a sessão que se instaurou ali? Pois é. Como é que fica essa situação? Eu sei que muitos vão ficar se perguntando sobre isso. Como que fica? O trono está no santo, então o Pai vai para o Santíssimo, mas o que acontece com o trono? E naqueles textos que nós lemos de primeiros escritos, o trono aparecia por cima da Arca da Aliança. Tudo bem, o trono não é a Arca da Aliança, mas ele é descrito acima da Arca da Aliança. Bem, a Arca da Aliança está no Santíssimo. Mas então aqui no capítulo 4 parece que o trono está no lugar santo, parece que as coisas não estão se encaixando, alguma peça ou algumas peças não estão se encaixando, está faltando alguma coisa. E é aqui que eu preciso trazer o arremate da informação, um texto importante para a nossa compreensão do assunto. É um texto que está também no livro Primeiros Escritos, no capítulo O Fim dos 2300 Dias. É um texto muito interessante e diz o seguinte: é uma visão de Ellen G. White, não é um comentário que ela fez posteriormente, uma reflexão, não. É a descrição da visão, é algo que ela realmente viu em visão, algo que ela viu. E ela diz o seguinte: vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha a forma dele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse: se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. E ela continua: perante o trono vi o povo do advento, a igreja e o mundo. Vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado,
enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Então Jesus olhava para seu pai e parecia estar pleiteando com ele. Intercessão. Uma luz ia do pai para o filho e do filho para o grupo em oração. Vi então uma luz excessivamente brilhante que vinha do pai para o filho, e do filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam esta grande luz. Muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimavam a luz e se afastava deles. Alguns apreciavam-na e iam e se curvavam com o pequeno grupo em oração. Todo este grupo recebia a luz e se regozijava com ela, e seu semblante brilhava com glória. Muito bonita a cena até aqui, mas o que é determinante para o nosso assunto é o que eu vou ler agora. Vi o Pai erguer-se do trono, e num flamejante carro, entrar no Santo dos Santos, para dentro do véu, e assentar-se. Esse texto deixa claro que na visão celestial, na visão dada por Deus a Ellen White, quando Ellen G. White viu o pai e o filho assentados num trono, esse trono não estava no lugar santíssimo, não. Ele estava no lugar santo. Ele estava no lugar santo porque depois Ellen G. White viu o pai se levantar desse trono e entrar num carro flamejante, um carro com chamas, e por meio desse carro, sobre esse carro, ele entrou para dentro do Santo dos Santos. E lá dentro do Santo dos Santos, para dentro do segundo véu, o Pai se assentou novamente num outro trono. E aí diz a senhora White, então Jesus se levantou do trono, daquele trono que estava no lugar santo, e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou, e eles foram deixados em completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez conservavam os olhos fixos nele, ao deixar ele o trono e levá-los para fora, a uma pequena distância. Então ele ergueu o seu braço direito e ouvimos-lo dizer com sua amorável voz: esperai aqui. Vou a meu pai para receber o reino. Guardai os vossos vestidos sem mancha, e em breve voltarei das bodas, e vos receberei para mim mesmo. Então, um carro de nuvens, com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro, Jesus entrou no carro, e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. Os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a ele no Santíssimo e oravam: meu Pai, dai-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito amor, gozo e paz. Esse texto está em Primeiros Escritos, páginas 54 e 55. Esse texto de Primeiros Escritos é muito importante para o assunto que nós estamos abordando, porque aqui nós vemos que o Pai e o Filho estavam inicialmente assentados num trono. O Pai se ergueu desse trono e, por meio de um carro flamejante, foi ao lugar santíssimo, onde também se assentou. Depois, Jesus, o Filho, se ergueu daquele trono, levou o povo até a uma certa distância, os que eram dedicados e que estavam
em oração, num espírito de oração, e depois o carro de nuvens, o carro flamejante, foi até Jesus, e Jesus entrou nesse carro, e por meio dele, Jesus entrou para o Santo dos Santos, onde o Pai estava assentado. Então fica claro por esse texto que Ellen G. White, em visão celestial, pôde ser levada ao santuário do céu e ver os ambientes santo e santíssimo do santuário celestial, e ela viu que havia um trono no lugar santo e um trono no lugar santíssimo. Então, para explicar por que o trono está em Apocalipse 4 e o Pai e o Filho se deslocam para o Santíssimo e há um trono do Santíssimo, não precisamos recorrer à ideia necessariamente de um trono móvel. É claro que há um trono móvel nesse carro de nuvens, mas afora esse carro de nuvens sobre o qual existe um trono, como nós vemos lá na visão de Ezequiel, nos capítulos 1 e 10, existe também um trono no lugar santo, que é aquele que aparece em Apocalipse, capítulos 4 e 5, e existe um trono no lugar santíssimo, por cima da Arca da Aliança, que é aquele trono que aparece nas visões de Ellen G. White, descritas em Primeiros Escritos, textos que nós já lemos aqui. Então, o texto do capítulo O Fim dos 2300 Dias em Primeiros Escritos revela a existência de dois tronos, um trono no lugar santo e outro trono no lugar santíssimo. Então, com essas considerações, nós chegamos à conclusão firme de que o ambiente retratado em Apocalipse capítulos 4 e 5 é o do lugar santo, a primeira divisão do santuário celestial. Também chegamos à conclusão de que Apocalipse capítulo 5, versículo 6 é um texto importante, central, para demonstrar que quando Jesus subiu ao céu, ele começou a ministrar no lugar santo, a primeira divisão do santuário. Também vimos que Apocalipse capítulo 11, versículo 19, mostra o momento em que o lugar santíssimo haveria de se abrir, dando visibilidade à Arca da Aliança, e esse momento seria o momento em que Jesus se deslocaria no céu, indo do lugar santo para o lugar santíssimo, cumprindo a cena profetizada em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, tudo isso está bem amarrado, bem arranjado, bem estruturado e com provas claras na Bíblia e no espírito de profecia. E aí também vale lembrar que lá no livro O Grande Conflito, nos 2 primeiros parágrafos, em especial no primeiro parágrafo, do capítulo 25, A Imutável Lei de Deus, Ellen G. White, comentando o Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, diz que o anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu e de que fora vista a arca de seu concerto indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial em 1844, ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. O Grande Conflito, página 433. Então, todo esse raciocínio está muito bem estabelecido, muito bem arranjado, os textos se encaixam perfeitamente, de forma natural, e assim nós podemos afirmar que a cena de Apocalipse capítulos 4 e 5 é uma cena que se passa no lugar santo e que retrata o início do ministério de Jesus no santuário celestial. Então isso é muito importante para nós fixarmos o ponto no tempo a que se refere Apocalipse capítulos 4 e 5, o que nos permite concluir que a sequência dos 7 selos se inicia
com o início, com o começo do ministério de Jesus no santuário celestial, especificamente no lugar santo. Puxa, Anderson, fantástica essa explicação, esse encadeamento de ideias, eu diria até mesmo paradigmática, porque ela rompe com o senso comum de que a Arca da Aliança corresponde ao trono e que fica no lugar santíssimo. Logo, Jesus de imediato subiu para o céu e entrou no lugar santíssimo, o que é relevante não apenas para adventistas, mas para todos os grupos de cristãos. Então, entender que pode haver um trono no lugar santo, e entender que pode haver um trono no lugar santíssimo, ou mesmo que o trono é móvel, aumenta muito a nossa compreensão. Antes de nós terminarmos... Mas antes de nós avançarmos, é preciso também esclarecer o seguinte, todas essas realidades que você mencionou são apresentadas no texto. No capítulo O Fim dos 2.300 Dias, fica claro que há um trono no lugar santo e um trono no lugar santíssimo. Mas, de acordo com Ezequiel, existe o trono móvel no carro de nuvens. São coisas distintas. Sim. Então, não há nenhuma surpresa de o trono aparecer no lugar santo, de ser descrito no lugar santo ali em Apocalipse 4 e 5, porque Ellen G. White viu um trono no lugar santo do santuário celestial. A corte celestial se desloca para o lugar santíssimo especificamente para o julgamento. Por quê? Porque no lugar santíssimo está a Arca da Aliança e dentro da Arca da Aliança está a lei de Deus, que é a base do juízo. E muitas vezes essas informações passam desapercebidas porque, infelizmente, não temos o hábito de ler os escritos inspirados com uma mentalidade sistemática. Sim. Lemos de uma forma a poetizar o texto, a achar que é daquele jeito, mas poderia ser de outro também. Mas, na verdade, a Bíblia nos apresenta um sistema bem planejado, que funciona de modo harmônico. Antes de nós irmos para o final, eu gostaria que você comentasse ainda 2 argumentos que aparecem no raciocínio dos novos futuristas. O primeiro, você já até fez uma menção, talvez você possa aprofundar agora, é o argumento segundo o qual, como após o período da Igreja de Laodiceia, nós temos os capítulos 4 e 5 e o período de Laodiceia, como nós bem sabemos, é um período que se inicia em 1844, é um período de julgamento da igreja. Logo, Apocalipse 4 e 5 seriam também cenas do julgamento, seriam também cenas posteriores ao início do período de Laodiceia. O que você tem a comentar sobre isso? Timóteo, com todo o respeito e com toda a consideração por aqueles que estão adotando esse pensamento futurista e abandonando a interpretação tradicional adventista, lamentavelmente, mas com todo o respeito, eu sou forçado a dizer que dentre os argumentos apresentados, esse argumento se afigura como um dos mais fracos. Pelo seguinte, eles argumentam que como a última igreja mencionada em Apocalipse 3 é Laodiceia, que Laodiceia representa um período que começou em 1844, e que Apocalipse 4, versículo 1 diz, depois destas coisas, que a cena de Apocalipse capítulos 4 e 5 tem que ser a do juízo investigativo, porque o juízo investigativo é o juízo que começou em 1844 e Laodiceia começou em 1844, segundo a compreensão tradicional adventista. Mas há um problema aqui, porque o período de Laodiceia começou em 1844 e se estende até a volta de Jesus. O período de Laodiceia é uma fase da história da igreja, que vai de 1844 até a volta de Jesus. Ora, se Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz depois destas coisas, e se esse depois destas coisas necessariamente se refere
ao período que é mencionado e profetizado ali na sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia, então se eu for coerente, se eu quiser ser coerente com tudo isso, eu vou ter que entender que a cena de Apocalipse 4 e 5 teria que se cumprir depois da volta de Jesus. Porque o período de Laodiceia vai de 1844 até a volta de Jesus. E se Apocalipse 4:1 diz depois destas coisas, então tem que ser depois que Laodiceia terminasse. Não depois que Laodiceia começasse, mas depois que Laodiceia terminasse. Não faz sentido eu dizer depois dessas coisas, Laodiceia começa em 1844, então aquele juízo teria que começar em 1844. Isso não respeitaria a linguagem depois destas coisas. Na verdade, esse depois destas coisas não tem nada a ver com o tempo indicado em Apocalipse 4 e 5 ser posterior ao tempo indicado na última das 7 igrejas. Não há essa relação. O depois destas coisas significa algo muito diferente disso. Significa que João teve uma visão de Jesus glorificado, no capítulo 1. Jesus glorificado ditou cartas para João escrever, cartas que deveriam ser enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. E aí no capítulo 4, versículo 1, ele diz, depois dessas coisas, ou seja, depois dessa primeira visão em que eu vi Jesus glorificado, no meio de 7 candeeiros, 7 suportes de candeeiro, em que Jesus mandou que eu escrevesse cartas para as igrejas, depois dessa primeira visão, eu tive uma outra visão, uma visão em que eu vi uma porta aberta, eu fui chamado para ir para o céu. Não tem nada a ver com o cumprimento histórico da cena de Apocalipse 4 e 5 ter que acontecer historicamente, no plano da realidade, depois do período representado pela igreja de Laodiceia. Isso não faz o menor sentido. Repito, se nós seguirmos por aí, teremos que entender que a cena de Apocalipse 4 e 5 tem de acontecer depois da volta de Jesus, já que Laodiceia é um período que vai de 1844 até a volta de Jesus. Outro argumento dos novos futuristas é que, ao final das 7 trombetas, ao final das 7 pragas, ocorrem vozes, relâmpagos e trovões. E quando nós vamos ao capítulo 4 de Apocalipse, verso 5, nós também vemos uma referência a vozes, relâmpagos e trovões. E essas ocorrências são utilizadas para chegar à seguinte conclusão, de que como em Apocalipse 4, verso 5, existem vozes, relâmpagos e trovões, então o período de Laodiceia se estenderia até Apocalipse 4. Como você enxerga esse argumento? Esse argumento, Timóteo, não procede. Quando nós vamos ao texto bíblico de Apocalipse capítulo 4, versículo 5, lemos que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O texto diz, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Esse verbo saem, que está na tradução em português, é uma forma que foi encontrada para verter, para traduzir, o verbo grego ekporeuomai, que significa fazer sair. Aqui no texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, esse verbo ekporeuomai está conjugado no presente do indicativo na voz passiva. Então está ekporeontai, é o presente do indicativo na voz passiva. Ou seja, se nós traduzíssemos literalmente, teríamos que traduzir isso aqui como do trono são feitos sair relâmpagos, vozes e trovões. Mas o saem transmite bem a ideia. É um verbo que está no presente do indicativo, ou seja, é algo presente.
E o presente do indicativo no grego expressa a ideia de uma ação que está acontecendo e que está sempre acontecendo ou que é próprio da natureza de algo acontecer. Já nos textos que falam das 7 trombetas ou das 7 pragas, que eu posso ler aqui, por exemplo, Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança, seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Esses sobrevieram. E Apocalipse capítulo 16, versículo 18, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra tal, foi o terremoto forte e grande, esses sobrevieram. Esses verbos aqui são tradução de um outro verbo no grego, é o verbo ginomai. Esse verbo ginomai significa vir a ser ou tornar-se ou acontecer. E aqui, tanto em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, quanto em Apocalipse capítulo 16, versículo 18, esse verbo ginomai do grego está conjugado no tempo aoristo do indicativo. Ele está na forma egenonto. E egenonto, sendo o aoristo do indicativo, indica um evento único que aconteceu num determinado ponto do tempo. Então aqui há uma grande diferença, ao passo que em Apocalipse 4, 5 é dito que do trono são feitos sair, ou do trono saem relâmpagos e vozes e trovões, ou seja, eles saem do trono, eles sempre saem do trono, eles constantemente saem do trono. Lá em Apocalipse 11, 19 e Apocalipse 16, verso 18, e também lá em Apocalipse capítulo 8, posso pegar aqui Apocalipse capítulo 8, versículo 5, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, e se houve ou sobrevieram. Esses verbos são tradução do ginomai, que está conjugado como egenonto. É o aoristo do indicativo. E esse tempo aoristo indica um evento único no tempo, um evento que aconteceu e aconteceu naquele momento específico. Então, são situações bem diferentes nesses textos de Apocalipse 8, 5, Apocalipse 11, 19, Apocalipse 16, 18. É dito que num ponto específico no tempo aconteceram relâmpagos, vozes, trovões. Já em Apocalipse 4, 5, não se fala de algo que aconteceu num ponto específico no tempo, mas de algo que é próprio do trono de Deus. Constantemente do trono de Deus saem vozes e relâmpagos e trovões. Portanto, Apocalipse 4, 5 não guarda nenhuma relação de paralelismo, de ideia, de imagem, com os textos de Apocalipse 8:5, Apocalipse 11:19 e Apocalipse 16:18. Por isso, não está correto dizer que a sequência das 7 igrejas se estenda até Apocalipse 4:5, porque Apocalipse 4:5 não está falando de um momento específico no tempo em que sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões para marcar uma sequência de 7. Não está falando disso. Essa conclusão contraria o texto grego e é inadequada. O marco que divide as cenas dos capítulos 1 a 3 e 4 para frente é o capítulo 4, verso 1, que diz: depois destas coisas. Isso que é o marco divisório entre essas duas porções. Agora, Anderson, para terminarmos, vou voltar a um assunto que você já mencionou antes. Por que é tão importante sabermos que em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, a cena ocorre no lugar santo e não no lugar santíssimo? Por que é tão importante saber isso? É extremamente importante, por algo que já foi explicado, mas é importante, é bom reforçar,
Porque Apocalipse capítulo 5, versículo 6, mostra o momento em que o Cordeiro aparece no cenário ali montado em Apocalipse 4 e 5. O momento em que o Cordeiro aparece na corte celestial. E considerando que o trono está ali, considerando que diante do trono estão 7 lâmpadas de fogo, que são o candelabro, considerando que depois vai ser mencionado o altar de ouro, que é o altar de incenso, considerando esses elementos, nós podemos concluir que aquela cena é a cena da primeira divisão do santuário celestial, o lugar santo, e também podemos considerar que a porta do Santíssimo não está aberta, porque se estivesse aberta, João teria mencionado a Arca da Aliança, mas ele não a menciona. Ele só a mencionará lá no capítulo 11, versículo 19, que diz: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Então, essa conjugação desses versos, Timóteo, Apocalipse 4:1, que fala da porta aberta no céu, Apocalipse 4:2, que fala do trono de Deus naquele local, naquele ambiente, Apocalipse 4:5, que fala das 7 lâmpadas diante do trono de Deus, o candelabro, Apocalipse 5:1, que fala do trono de Deus e Deus assentado no seu trono com um livrinho, um livro lacrado com 7 selos à sua mão direita. E Apocalipse 5:6, em que o Cordeiro aparece como que tinha sido morto, mas já estando de pé. A conjugação desses versos e mais Apocalipse 8, versos 3 e 4, que menciona o altar de incenso, tudo isso conjugado nos leva à conclusão de que aquele ambiente é o do lugar santo e que, na verdade, ali nós temos uma representação do momento em que Jesus comparece perante a corte celestial após ter ascendido aos céus, após ter voltado para as cortes celestiais, já tendo sido morto e já tendo ressuscitado. Então, isso é muito importante para nós provarmos para os integrantes de outras denominações religiosas que atacam a mensagem adventista, que de fato, quando Jesus subiu aos céus, ele iniciou o seu ministério no lugar santo do santuário celestial, e não no lugar santíssimo diretamente. Durante alguns séculos, Jesus liderou a igreja invisível, o seu povo, desde o lugar santo do santuário celestial, enviando anjos para suas missões especiais, e também ali ele apresentava as orações ao seu Pai, que estava no trono, e intercedia pelos seus filhos. Tudo isso no lugar santo, mas chegaria um tempo, um momento, em que o lugar santíssimo se abriria, a Arca da Aliança seria vista, a corte celestial seria transferida para o lugar santíssimo, onde está a Arca da Aliança, e dentro dela a lei de Deus, que é o padrão do julgamento. E por isso, Timóteo, que Daniel, capítulo 7, versículo 9, diz que Daniel viu quando foram postos uns tronos, porque os tronos estavam no lugar santo e foram transferidos para o lugar santíssimo. E o ancião de dias se dirigiu ao lugar santíssimo, e depois o Filho do Homem se dirigiu também ao lugar santíssimo para iniciar o grande juízo de investigação. E isso é profetizado em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que deve ser conjugado com Daniel, capítulo 7, versículos 9, 10, 13 e 14. Então, daí está a importância de nós entendermos que Apocalipse 4 e 5 indica ou apresenta o lugar santo do santuário celestial, e não somente isso, mas também o início do ministério de Jesus no santuário do céu. E isso tudo que eu estou dizendo para você, Timóteo, é confirmado no espírito de profecia. E eu vou apresentar para os que estão assistindo ao nosso vídeo aqui do canal. No livro O Desejado de Todas as Nações, de Ellen G. White, lá no final, nas últimas páginas desse maravilhoso livro, nós temos uma descrição do momento em que Jesus chega às cortes celestiais depois de subir ao céu. E ali, a partir da página 590, Ellen G. White narra o seguinte: então se abrem de par em par as portas da cidade de Deus, e a angélica multidão entra por elas, enquanto a música prorrompe em arrebatadora melodia. Ali está o trono, ela diz. Ali está o trono.
e ao seu redor o arco-íris da promessa. Basta você pegar Apocalipse 4, versos 2 e 3, e você verá que Apocalipse 4, 2 e 3 fala do trono e do arco-íris. Da mesma forma que Ellen G. White diz aqui. Ali estão querubins e serafins. Apocalipse, capítulo 4, fala dos 4 seres viventes que se assemelham aos seres viventes lá de Ezequiel, capítulos 1 e 10, que são chamados de querubins. Eles estão próximos do trono de Deus. Os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, acham-se congregados. O conselho celestial, perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados, sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio, todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Em Apocalipse 4, nós temos o conselho celestial dos 24 anciãos e também uma miríade de anjos, muitos anjos ao redor do trono. E Ellen G. White continua, estão ansiosos por celebrar-lhe o triunfo e glorificar seu rei. Isso é na ascensão de Jesus. E ela continua, mas ele, Jesus, os detém com um gesto. Ainda não. Não pode receber a coroa de glória e as vestes reais. Entra à presença do Pai, mostra a fronte ferida, o atingido flanco, os dilacerados pés, ergue as mãos que apresentam os vestígios dos cravos, aponta para os sinais de seu triunfo, apresenta a Deus o molho movido, aqueles ressuscitados com ele, como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião de sua segunda vinda. Aproxima-se do Pai, em quem há alegria a cada pecador que se arrepende, que sobre ele se regozija com júbilo. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem, se ele fosse vencido por Satanás. Haviam-se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Esse compromisso cumprira Cristo. Quando sobre a cruz soltara o brado, está consumado, está registrado lá em João capítulo 19, versículo 30, dirigira-se ao Pai, diz a Sra. White. O pacto fora plenamente satisfeito. Agora ele declara, Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade. Concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça está satisfeita, está vencido Satanás. Os filhos de Cristo, que lutam e se afadigam na terra, são agradáveis no amado. Perante os anjos celestiais e os representantes dos mundos não caídos são declarados justificados. Onde ele está, ali estará a sua igreja. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Os braços do Pai circundam o Filho e é dada a ordem e todos os anjos de Deus o adorem. E agora preste atenção no que ela vai dizer. Com inexprimível alegria, governadores, principados e potestades reconhecem a supremacia do príncipe da vida. A hoste dos anjos prostra-se perante ele, ao passo que enche todas as cortes celestiais a alegre aclamação. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Hinos de triunfo misturam-se com a música das harpas angélicas, de maneira que o céu parece transbordar de júbilo e louvor. O amor venceu, achou-se a perdida, o céu ressoa com altissonantes vozes que proclamam: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Daquela cena de alegria celestial, chega até nós na terra o eco das maravilhosas palavras do próprio Cristo. Eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A família no céu e a família na terra são uma só. Para nosso bem subiu nosso Senhor,
para nosso bem ele vive. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, aqui descrevendo o momento em que Jesus chega à corte celestial após sua ascensão, Ellen G. White descreve a própria cena de Apocalipse 4 e 5, com os próprios elementos de Apocalipse 4 e 5, o trono de Deus, os querubins, o conselho celestial, a miríade de anjos, e usa Apocalipse 5:12 e Apocalipse 5:13, que são os versos de aclamação do Cordeiro após a sua vitória. Definitivamente, a cena de Apocalipse capítulo 5 é a do início do ministério de Jesus no santuário celestial. Maravilhoso tema, maravilhoso texto, muita informação, e por isso eu quero agradecê-lo mais uma vez por compartilhar conosco, compartilhar com os amigos que nos assistem. Que maravilhoso meditar nas grandes realidades celestiais. Hoje tivemos muita informação aqui. Talvez será necessário para um melhor entendimento da matéria, rever o vídeo uma ou duas vezes. Mas não termina aqui. Claro que não. Nossa série continua. Ainda há muito mais informação, ainda há mais conhecimento para que todos nós, juntos, cresçamos no entendimento das coisas espirituais. Por hoje é só. Aguardamos você em nosso próximo vídeo e que Deus o abençoe.